tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um capítulo do podcast Alquimísticos. Eu estou recebendo hoje uma convidada que veio de muito longe e eu estou muito honrada com a presença dela, porque é amiga do meu último entrevistado. Seja muito bem-vinda. Eu vou fazer uma introduçãozinha sua. Fernanda Esther Machado. Ela é escritora, mentora espiritual, professora de meditação, discípula também do Almoura, como eu, da Fraternidade Branca, coach em Ayurveda, certificada pelo Deepak Chopra Global. Reikiana, também sou, e professora de meditação. Ela vai dar umas dicas pra gente aqui hoje, porque eu não sou de meditar muito, e coach em Ayurveda. Natural de Betim, Minas Gerais, e atualmente mora na Dinamarca. Então, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. Fernanda. Muito obrigada por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês hoje. E antes da gente começar, eu queria que você sorteasse uma oração para a gente abrir com uma oração, porque Que lindo. ela tem a força do Arcanjo Miguel aqui também. Depois ela vai contar isso para Deixa você. eu fechar aqui os olhos, poder ver o que vai sair pra gente. A ressurreição do impulso do bem. Em nome do sagrado Cristo interno, de todo homem, mulher e criança, invocamos ao amado Mestre ascensionado Jesus, o Cristo, para impregnar os 4 veículos elementais de toda a humanidade com a energia do Cristo Cosmo. Permitir que todas as correntes de vida que evoluem no planeta Terra sintam a presença do Cristo dentro delas. E pela magnífica chama da ressurreição, seja elevada a gama vibratória de cada um, ao ponto onde nunca mais possam ser capazes de regressar à natureza de uma ação vibratória inferior. Amado Jesus Cristo, chamajai a chama de vosso coração, através de toda a consciência humana, e ancorai dentro de cada uma a luz e o amor requeridos, para extrair o momento do bem de todas as eras, tornando-as capazes de responder construtivamente ao aumento de luz liberada nessa nova vibração. Nossa, que poderoso, maravilhoso. A gente teve uma conversa agora, a gente conversou bastante antes de começar o podcast. Eu sugeri até para a Fernanda fazer algo que eu vou começar amanhã a fazer, que tem a ver com um quadro que eu mostrei para ela do Almoura, que ele está simplesmente segurando o globo da Terra na mão. Então, todo mundo que trabalha, que conhece sobre o mundo quântico, sabe que tudo que a gente visualiza, a gente realiza. Então, se nós todas, né, os terapeutas, as pessoas que não trabalham com terapia também, mas que têm uma fé muito grande, fizerem uma oração com o globo em casa, para o globo, tiverem essa intenção, imagina como vai repercutir mais rápido a paz mundial. Então, é só uma diquinha. E eu vou começar já, assim que eu voltar para a Dinamarca, eu tenho um globo, também dourado. Olha, tá vendo? Nada é por acaso, gente. E eu vou começar essa prática. E vou incentivar também os meus seguidores, Sim, que eu acho que é importante. a gente está precisando, porque tinha uma época, o texto não deixa de ser importante, só que a gente acaba ficando muito tempo, a gente perde muito tempo no texto, vamos dizer. Você não perde porque você ganha. Mas está tudo muito rápido. Então, se você visualizar e rezar, você já vai realizar como fez o Masaru Emoto com a água, que eu comentei da oração num rio poluído. Então, é só uma introdução. Vamos voltar para a Fernanda aqui. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você. Então, você é de Betim. Você chegou aí naquela exposição lá de Betim, das artes? No Inhotim? No Inhotim? Fica, na verdade, Pertinho. Brumadinho. Você acredita que ainda não? Que não toda acredito. vez que eu venho pro Brasil, eu falo, agora eu vou com a minha mãe, com meu irmão, aí acontece alguma coisa. Quando você for, me chama, porque Vamos. eu quero ir lá faz tempo, já conhecer. Acho Tá muito na minha importante, lista. Tá bom. Então, a Fernanda, ela dedica a sua vida a ajudar as pessoas a transformarem dores emocionais em caminhos de cura, autoconhecimento e expansão da consciência. Agora a palavra vai ficar contigo, eu vou falar pouco hoje, que eu estou com pouca voz, inclusive. Sinta-se à vontade, começa do começo, Fernanda, conta como é que você veio parar nesse mundo do da espiritualidade, do Arcanjo Miguel. Conta um pouquinho da sua história, eu li
até a metade do seu livro, eu não consegui ler tudo. Eu vi que você fala muito do método Sol. Também vou pedir para você explicar um pouquinho disso. Depois a gente pode começar. Então você quer que eu comece lá do Começa do começo. Quando nasceu a Fernanda. Então eu vou começar do início. Tá. A Fernanda, né? Uhum. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu cresci em Betim, cidade metropolitana, bem perto de BH, com a minha avó e com meu pai. Aos 5 anos de idade, os meus pais se separaram. Teve um acontecimento traumático, que a minha mãe ela se envolveu com um vendedor esses vendedores de portas, de panelas. Sim, sim. E ela eles já viviam um relacionamento muito abusivo, ela e meu pai. Então, para ela foi tipo um refúgio, ela fugiu com esse homem. E ela deixou a gente trancado dentro de casa, eu, a minha irmã e meu irmão. Eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha 3 anos e meio e meu irmão 1 ano e meio. Então a gente ficou trancado um dia todo. Eu lembro alguns flashes dessa história. E à noite meu pai voltou do trabalho, meu tio, né, o pessoal lá do bairro conseguiu resgatar a gente. E o meu pai, ele tomou um ranço, como vocês dizem aqui no Brasil, né? E decidiu levar a gente para casa da minha avó. E nessa história, depois de algumas semanas, a minha mãe retorna para casa e não tinha mais casa e não tinha mais família. Não tinha mais nada. Porque ele foi queimado? Porque a nossa casa era de aluguel. Na verdade, a gente tinha um barracão de aluguel. Sim. E aí meu pai entregou e levou a gente para casa da minha avó. Então, quando ela voltou, não tinha mais nada do que ela tinha deixado. Então, ela foi para casa da minha avó. Quer dizer que ela foi abandonada também. Isso. E a minha mãe, ela ainda sofre, mas hoje, graças a Deus, é bem equilibrada. Ela nunca mais teve crises com esquizofrenia. Entendi. Então, naquela época, né, voltando em 1987, ainda a gente era bem primitivo, né, com os tratamentos psiquiátricos. E aí, quando a minha mãe volta, ela vai para casa da minha avó para poder buscar a gente. Estou contando a história um pouco detalhada, né, para as pessoas entenderem. Sim. Ela foi rejeitada. E ela já estava tendo algumas crises. E aí o que aconteceu nessa história foi que ela acabou se tornando uma moradora de rua. O meu pai e a minha avó, eles, né, já perdoei no meu livro mesmo, eu falo sobre o perdão, que é algo muito importante. E eu presenciei a minha mãe com 5 anos como moradora de rua, comendo comida do lixo, dormindo na calçada da minha casa. Então foi uma infância muito sofrida. Isso rolou por uns 2 anos. E aí depois ela conseguiu ajuda e ela foi internada. Hoje a minha mãe tá bem, tá, gente? Não se preocupem. Graças a Deus a minha mãe tá bem. Ela já viajou várias vezes para a Europa. Ela tá bem mesmo. Bem. Olha, você se dá bem hoje em dia? Sim, vou encontrar com ela agora, semana que vem no Rio de Janeiro. Graças a Deus. Só que isso deixou marcas profundas na Fernanda. Então, desde muito cedo, eu aprendi que eu tinha que me proteger do mundo. Por sobrevivência. Claro. Vivendo com a minha avó e o meu pai, que era usuário de drogas. Meu pai desencarnou em 2019. A sua avó também era? Não, a minha avó não. A minha avó era evangélica. Então, eu fui criada num sistema bem rígido. A minha avó ela fez o melhor que ela pôde, da forma que ela podia. No livro, as pessoas entendem um pouquinho melhor sobre a história. Mas para resumir, então, eu acabei... A minha infância, praticamente, eu não tive. Aí você não teve referência... Não. De... uma mulher empreendedora, por exemplo, né? Que tem pessoas que têm as mães até empreendedoras. Que eu tive, porque eu tinha as minhas tias. Legal. E eu tinha em especial uma tia que ela era empreendedora, que ela tinha um salão de beleza e ela também tinha uma boutique. No salão dela. Eu vi que mais tarde você se tornou uma empreendedora, uma dona de loja. Quero entender isso aí também. E também eu tenho uma prima que é cantora, que ela é cantora profissional, que também é empreendedora. Então eu tive exemplos. Tinha um tio também que era empreendedor. O meu pai era empreendedor também, porque ele trabalhava por conta própria. Nesse momento ele ainda era funcional. Ele usava as drogas, mas ele ainda conseguia trabalhar e tudo. Foi piorando depois dos anos. Mas eu não tive o amor dos meus pais.
E a minha criação foi uma criação onde ninguém falava para ninguém eu te amo, ninguém expressava carinho, então era sempre tentando sobreviver, né? Um modo de sobrevivência. Muita violência física e também mental. Passaram-se os anos, eu me tornei uma pessoa forte, eu sempre olhei para frente, eu sempre acreditei que existia possibilidades, que a minha vida um dia ia dar certo. Então eu continuei vivendo. E no meu modo. Você estudou o quê na faculdade? Você fez faculdade? Não, eu não cheguei a fazer faculdade. Eu comecei a fazer faculdade lá na Dinamarca. Você foi pra lá com que idade? Eu fui pra lá com 21. Você foi novinha. Você já foi casada? Na verdade, primeiro eu fui pra Holanda. Tá. Meu ex-noivo. A gente ficou noivo. E eu fui pra Holanda com ele, onde eu aprendi inglês. E aí ele me largou para poder ficar com uma holandesa. Puxa. Ele tinha 27, eu tinha 20 anos. Mas era para ser também, porque foi ele que investiu para mim, para eu poder aprender o inglês e me colocou na escola, me ensinava. Mas aí não era para ser. Só uma coisa interessante que você falou agora, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, que tudo o que acontece na nossa vida era para ser. Com certeza. Tudo. Então, assim, tudo é aprendizado. Né? Isso até... eu postei outro dia no Instagram uma menininha falando, a mãe ensinando para a filha. Filha, se não é a dor, o sofrimento, ele sempre vai ser um aprendizado. Uma coisa assim. Então, aprenda comigo, sempre vai ser um aprendizado. Acho que isso é a história da aceitação, que você até fala no livro, né? Que você tem que aprender a lidar com esse sofrimento todo, mas aceitando que tudo tem uma explicação que mais tarde você vai entender. Sim, e voltando ao que você falou da dor, eu aprendi que, para mim, a dor ela tem dois lados. Ou ela está te apresentando um aprendizado, que você, né, precisa passar por aquela lição para você poder fazer um upgrade, né, elevar. Sim. Ou existe uma bênção escondida que muitas vezes a gente não permite ela entrar, a gente aí vem a aceitação, né? A gente se apega muito a uma história, a uma coisa, e aí o universo está assim, eu preciso te entregar isso aqui. Então a única forma do universo entregar é puxando o tapete. Eu imaginei a figura de uma pessoa de ponta cabeça e Deus sacudindo e falando, olha, não vou te dar mais nada, se você vão tirar tudo do bolso, assim, né? Pelo menos comigo sempre foi sim, assim. Sim. Chapalhões, né? Então me ajudou também a lidar com a dor quando ela, porque ela é inevitável, o sofrimento, como o Buda sempre disse. A dor é inevitável. É porque o sofrimento ele é mental, né? Então vai isso. Você pode não sofrer, você sente a dor, mas ele vai vir de qualquer forma. Ele vai acontecer situações pra gente poder sofrer. Só que aí para entender. Isso aí é o que você disse. É opcional se você vai alimentar a dor, o sofrimento, se você vai ficar ali naquela dando atenção para o que está alimento, né? Isso. Porque o que a gente coloca atenção cresce. Exatamente. Eu só vou te contar uma história engraçada que eu quando era criança adorava fazer salto, né? Aí eu tinha morava numa casa que tinha uma escada e aí eu tinha um varal, eu saltava para pular no varal. Aí eu bati a cabeça fazendo isso, formei um galo gigante e ia receber uma amiguinha em casa, visita. E aí na hora que eu esquecia que eu tava com galo, a dor sumia. Aí na hora que eu lembrava, voltava a doer. Eu falava, gente, já tinha feito... Então é mais ou menos assim, né? A dor física, até ela pode ser controlada. Pela mente. Sim, eu tive só para poder fechar essa parte aqui da dor, que você deu esse exemplo. Eu também tenho uma história bem interessante que eu fui para Tailândia em 2023, fazer o Vipassana com os monges e era para eu ter ficado 10 dias, mas eu não pude, por causa das minhas filhas, eu fiquei 7 dias em silêncio e meditando 12 horas por dia. Isso é uma coisa que eu acho que eu não conseguiria fazer. No terceiro dia, o meu corpo estava quebrado. Eu já não aguentava mais, falei, eu vou ter que ir embora, eu não vou aguentar ficar aqui, tudo isso internamente, né? Eu vou ter que ir lá falar com o monge para me liberar, que eu preciso ir embora. E eu já era professora de meditação. Imagina. Aí teve um momento que eu estava quase desistindo.
Aí veio um momento transcendental na minha meditação e que a voz veio e falou assim: agora, se você quiser, você pode levantar e sair correndo. Não tem dor mais, não tem mais nada. Aí veio aquele momento assim de êxtase, de eu não sei, né, quem já sentiu aí através de alguma coisa esse momento. E aí do nada eu abri os olhos, levantei, comecei a andar rápido. E eu não sentia dor, eu não sentia nada. E é exatamente isso, porque a mente ela saiu de cena, né? Veio aquele momento assim que não era tudo, não existia nada e ao mesmo tempo era tudo. E não existia mais dor. As pessoas falam muito sobre isso na corrida. Que depois que passa meia hora, você não sente mais dor. Mas você tem que criar um condicionamento, né? E aí você criou um condicionamento espiritual, físico e mental. Para que a dor fosse embora. Aconteceu algo ali, mas que foi bem desafiador. E depois disso ficou fácil para mim. Depois eu finalizei o 7º dia e o pessoal lá, que tem gente que vai para lá, fica 28 dias, 3 meses. Eu falei, nossa, eu quero voltar para ficar 3 meses. E ainda vou. Uau. Agora não se encaixa na minha vida. Eu acho bem corajoso. É lindo, é lindo. Corajoso. Lindo. Talvez um dia eu faça. Vai amar. A gente nunca pode falar nunca, né? Vai amar. Me volta nos 21 anos, você lá na Holanda e depois para Dinamarca. 20. Aí eu voltei pro Brasil e com apoio financeiro. Meu sonho era estudar. Eu queria estudar direito ou turismo. Só que a vida me colocou em outro caminho. Eu conheci meu ex-marido, que é dinamarquês. E foi um encontro assim totalmente... Eu estava em uma festa, numa balada, e ele também estava. E aí a gente se conheceu. E nessa época, era a época que eu tinha acabado de aprender o inglês, então para mim era bem interessante, porque eu conseguia arranhar e comecei a comunicar, a falar o inglês. E aí a gente ficou. E ele me convidou para ir para Dinamarca com ele. Eu falei, você tá doido? Vou para Dinamarca, acabei de chegar e eu criei uma certa resistência, mas aí a minha prima, que é a minha prima irmã, ela falou assim pra mim, se eu fosse você eu iria, porque eu acho que ele é o homem da sua vida. Eu falei, quer saber, eu já tô numa situação, vou falar a palavra aqui, né? Na M mesmo. Minha vida já foi abandonada, eu tava sofrendo por amor, falei, eu vou arriscar. Eu nem sabia o que era a Dinamarca, só lembrava que o Brasil jogou contra a Dinamarca em 1988, que acho que foi até uma Copa que o Brasil ganhou. Era a única referência que eu tinha dos dinamarqueses. Isso foi antes ou depois do Vipassana? Foi antes. No início. Não, porque depois desse Vipassana você já estava pronta até para... Aí já foi outra fase da minha vida. Aí eu fui para Dinamarca, fiquei indo e voltando 2 anos para poder ver como que ia ser com meu ex-marido, a gente se separou depois. E você teve 2 filhas com ele? Eu tive 2 filhas com ele, a Vitória e a Júlia. Nós ainda somos amigos. Nós temos 13 anos de divorciados. Olha que bom! E foi durante o divórcio que as coisas começaram a andar para trás novamente. Você chegou a ter uma loja, você fala no livro que você teve uma loja. Foi aonde exatamente? Numa rua da Dinamarca? Isso, na rua da loja da Louis Vuitton, que é uma das quintas ruas. É tipo uma quinta avenida da Dinamarca? Isso. Se você Foi ele que patrocinou para você fazer isso? Sim, porque teve o nosso divórcio, e no nosso divórcio eu me casei com separação de bens. Tá. Então, quando a gente foi fazer o divórcio, eu, na verdade, saí sem nada. E ele me perguntou. E o meu ex-marido, quando eu conheci ele, ele era classe média alta, mas ele não era rico. Só que depois do nosso casamento, ele ficou muito rico. Olha, muito rico mesmo. Você deu sorte. Ele ficou milionário. Então. Aí, quando aconteceu o divórcio, eu fiz um acordo miserável para o meu lado com ele. Então eu pedi o mínimo do mínimo, porque eu queria a minha liberdade. Claro. E ele, como a gente não tinha nada, bens, a gente não tinha nenhum papel, ele me deu o mínimo e falou, então se é isso que você quer, porque foi eu que quis a separação, então eu fui. Só que aí depois passaram-se 2 anos, eu estava fazendo universidade, eu estava estudando Sociologia, que é... Como que é o nome aqui no Brasil? Quando você ajuda as pessoas a... Assistente social. Isso, assistente social. Nessa mesma época, eu já tinha tirado o meu curso de técnica em enfermagem. E trabalhei um pouco na época com usuários
Aham. e idosos. Você passou por isso, né? Você falou que você passou por essa fase das drogas e venceu também. Sim, né? com os 16 anos. Ah, foi Eu tive um ano droga, viciada no tá. crack. E tudo que aconteceu na minha infância, eu nunca trabalhei. Porque eu não tive oportunidade de trabalhar. A gente sabe, você é de qual ano? Você também... 69. Isso. Então, a gente, naquela época, eu não sei na sua família, mas na minha família ninguém falava sobre sentimento. Então, você A não, minha família também, bem assim. não é igual hoje. Minha Não. filha, por que você tá triste? O que tá acontecendo? Ah, fala pra mim. Não existia. Não, falar eu te amo é Não. raríssimo, né? Aliás, eu era bem beijoqueira com a minha mãe. Ai, para de tanto beijo. É. Até hoje eu sou um pouco, assim. Zé, e teve essa fase, né, do crack, que foi um milagre. Que eu... E seus irmãos também foram para esse lado? Não. Tá. Meu irmão quase. Só que o meu irmão ele foi para outro caminho depois, hoje ele é pastor. Olha, tá. E aí nessa fase do crack, um dia pra noite eu acordei e me olhei no espelho e a intuição falou assim pra mim, agora acabou. Aí acabou. E eu nunca mais usei. Ai, que legal. Aí terminei meu segundo grau, continuei minha vida e chegou Tá. nessa fase aí. E a mesma voz que falou pra mim quando acabou o crack, foi a voz que falou pra mim quando eu abri a minha loja. Eu manifestei essa loja usando a visualização, usando os ensinamentos. Era roupa feminina? Tá. Era roupa feminina, grifes americanas, italianas, Multimarcas. francesas, Tá. assim... Alto padrão. Alto padrão. Tá. Fiquei 3 anos com a loja, manifestei, visualizei tudo, nos mínimos detalhes, fiz o meu cartão da meta, né, o Gold Card, do Bob Proctor. Eu também tenho formação Que legal, com ele. adoro. Tipo o livro dos desejos. Isso. Tá. Da também ensina no segredo também. Também, sim. Aí eu manifestei aquilo, só que eu esqueci de um detalhe. Eu manifestei tudo ainda maior. A loja linda, as roupas, os funcionários, todo aquele glamour, que nessa época eu era bem glamourosa, tudo que eu queria na minha vida era glamour. Só que eu esqueci de manifestar os clientes. Então a minha loja, a gente investiu muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, e nada atraiu os clientes. E a gente estava na rua mais movimentada de Copenhague. E foi nesse momento, depois de 3 anos, que aí a gente... Só uma coisinha, corte agora. Você ensina isso no Método Sol? A visualização? Manifestar os clientes? Sim, é o último passo. Todo mundo vai querer. É o último passo do método. Tá, eu vou ler. Eu vou ler antes de acabar. Vai lá pro último passo. Tá. É interessante. Tá bom. Aí você esqueceu de manifestar os clientes. Isso, aí só para resumir, a loja acabou fechando no final de 2018. E na hora que eu fui virar a chave da loja pela última vez, a mesma voz que me tirou do crack foi a voz que falou assim para mim, agora você vai meditar. E eu falei, meditar? Tá. Aí eu comecei a meditar, era dezembro, era 27 de dezembro, não, 27 não, foi antes do Natal, era tipo 22 de dezembro de 2018. Aí eu comecei a meditar, eu desenvolvi a minha prática sozinha, que eu ensino no livro, que também foi baseada um pouco no Ho'oponopono, que na época eu conheci o Ho'oponopono, comecei a praticar o Ho'oponopono e muita coisa começou a desmoronar na minha vida, porque o Ho'oponopono ele limpa, né? Aliás, deixa eu só, para quem não conhece o Ho'oponopono, é uma técnica de cura havaiana. O nome do livro é Limite Zero. E nessa técnica, a pessoa, o personagem, o médico, ele cura todas as pessoas de um hospital psiquiátrico com 4 frases. Eu sinto muito, eu te amo, me perdoa e muito obrigado. Sou grata. Sou grata. E aí, a gente falou sobre isso hoje aqui em casa, inclusive, sobre o Ho'oponopono. E aí você teve essa voz que te falou para ir para meditação e depois você chegou no Ho'oponopono. Não, eu cheguei no Ho'oponopono antes. Ah, foi antes, tá. Aí começou a acontecer todos esses desafios na minha vida. Tem mais desafios aí que não vai dar para eu contar tudo hoje. E aí eu comecei a meditar com o Ho'oponopono, eu falei, porque eu acompanhava, eu cheguei até a fazer cursos com o Joe Vitale, e eu acompanhava muitos ensinamentos do Dr. Hyolyn,
Porque ele que foi, né, depois da Mona Simoneá, que foi ela não foi a fundadora, mas ela modernizou o Ho'oponopono, porque antigamente o Ho'oponopono não eram as frases, eram as rodas de cura, né? As famílias iam para as rodas de cura e eles se perdoavam e faziam todo Era tipo uma constelação familiar. Isso. Tá. E aí o Dr. Hyolyn veio depois que ela passou para ele, eu assisti muitos vídeos. O Dr. Hyolyn também tem a meditação da criança interior, que é maravilhosa. Ele fez seminários pelo mundo todo até ele desencarnar. Eu acho que ele só não chegou no Brasil porque o Brasil ainda não estava nessa vibe. Não estava preparado para receber. Aí eu me inspirei no Ho'oponopono e falei, como o Dr. Hyolyn fala que depois de um certo tempo que você já praticou, você só precisa falar, eu te amo, sou grata. E eu praticava em inglês o Ho'oponopono. Para mim, as minhas práticas, eu comecei praticando elas em inglês, para mim era mais natural. E aí foi aí eu comecei a meditar. Porque eu praticava o Ho'oponopono e não meditava. Aí falou, agora você vai meditar. Aí eu comecei a meditar. E praticando essa meditação que eu ensino no livro, que foi poderosa na minha vida e que me abriu para tudo que eu faço hoje. Eu encontrei a meditação do som primordial. Eu vi que você falou também sobre isso. Que eu fiz o curso para mim, para eu aprender, para eu receber o meu mantra pessoal. E aí eu me apaixonei tanto pela prática que eu vi a minha vida se transformando de dentro para fora. Sim. Aí eu falei, não, eu quero ensinar. Aí eu comecei a fazer a formação com o Show Pro Global. Fui até para os Estados Unidos fazer a formação com eles para ensinar o som primordial. Que bacana. Na verdade, assim, todos esses livros, eu adoro ler sobre esse assunto. Eles falam que a gente tem que... Eu acho que eu descobri uma chavinha nossa aqui. O nosso problema da nossa geração é que a gente não aprendeu realmente sobre sentimentos. Nós não vivenciamos na prática os sentimentos do amor, do aconchego dentro de casa, por nós termos tido criações muito frias. Até hoje, provavelmente, seus irmãos são assim, os meus são. E eu acho lindas as famílias que vão lá e chora, e abraça, e fala eu te amo, eu te odeio, sabe? Depois amo de novo, porque nisso existe essa troca de sentimentos. E se você não tem essa parte emocional, se você separa friamente o emocional do racional, você não vai conseguir cocriar quase nada. Porque você precisa do sentimento para cocriar as coisas, né? Sim. Eu concordo com você plenamente. Outra coisa também que eu queria adicionar a isso é que outra coisa também que a gente foi ensinado é que a gente tem que olhar para os sentimentos negativos como algo muito feio. E a gente se critica muito quando a gente tem esses sentimentos, né? O lado sombra. Sim. E que, na verdade, eles precisam tanto da nossa atenção quanto os positivos. Porque não tem nada de errado em sentir raiva. Não tem nada de errado em sentir esses sentimentos que, né, não são aceitos. Porque a gente foi reprimido. Exatamente. Você não pode sentir raiva, você não pode ficar triste. Você tá triste por quê? Pelo menos na minha casa era assim. Por que não, na minha também. Eu acho que isso é uma limitação muito grande. Sim, porque você refreia. Reprime, né? Reprime, né? É isso que eu falei. É melhor você ir lá e falar, olha, não gostei disso que você fez. Né? Briga com a pessoa e depois você resolve. Abrir o coração, abre o coração, ficar com raiva, tá tudo bem. Não sei se você conhece o Thich Nhat, aquele monge que também desencarnou tem pouco tempo, do Mindfulness. Você deve saber, talvez eu não estou falando o nome da forma que você possa entender. Depois te mostrar uma foto. Ele escreveu um livro lindo, falando sorria para a raiva. Ele ensinou a técnica, até fiz uma live há um tempo atrás com o livro dele, onde a gente fazia a meditação, que aí a gente trazia esses sentimentos ruins e a gente sorria para eles para poder liberar. Porque é importante, né, a gente entender que nós somos, a gente estava falando ali antes do podcast, seres espirituais sendo uma experiência humana, e é humano sentir tudo, né? Eu tenho um livro que fala sobre as sombras, aí eu não li ele. Você acredita que uma pessoa veio e me deu de presente outro igual? Então é um sinal que você tem que ler esse livro. Vamos voltar agora para a parte que eu acho interessante, a gente vai indo e voltando. Fala como é que você conseguiu, como é que foi seu contato com o arcanjo Miguel,
primeiro, né, da oração da proteção do Miguel, que é muito famosa aqui no Brasil. Já fiz várias vezes, aliás, está na hora de fazer de novo. É bom a gente reciclar. Eu também estou precisando fazer de novo. E depois com a Humória e o Melquisedeque também. Conta um pouquinho disso, porque eu acho bem bacana. Eu tinha uma certa resistência ao Arcanjo Miguel. Porque primeiro eu fui criada em igreja evangélica. E na igreja evangélica, na religião, né, a gente aprende que os santos é algo... não é algo que a gente pratica. Então, para mim, eu já tinha essa resistência. Aí, depois que eu fui viver na Dinamarca, eu moro lá tem 23 anos, eu fiquei um pouco cética. Então, teve um momento da minha vida que eu parei de acreditar em tudo. Porque lá eles não acreditam em nada. Não acredita em nada? Não, eles não acreditam em nada. E... Depois você fala um pouquinho da Dinamarca, porque Sim. tem um vídeo de um rapaz esses dias pedindo para explodir a Dinamarca. Nossa, a Barra de Dinamarca é maravilhosa. Ele pediu, porque ele falou que lá as pessoas estão muito sem noção da espiritualidade, Não, do que é bom, do que é mal. Não, Até eles, bom você... Eles estão mais elevados que a gente. Olha. Por causa que não tem esse padrão. Depois a gente entra nesse assunto, essa limitação. Porque são pessoas boas. Ah, que bom. Mas eu, fazendo os meus trabalhos com o Instagram, teve uma fase que eu não te falei, que foi quando, em 2020, eu voltei dos Estados Unidos, do meu treinamento com o Chopra, e fui para um retiro na Dinamarca do Silêncio. Nesse retiro, eu tive meu primeiro despertar espiritual com a minha criança interior. E foi ali que eu descobri que eu precisava fazer o trabalho com a criança interior. Por isso que a criança interior é o primeiro passo do meu livro. Sim. E foi depois disso que eu comecei a fazer as minhas lives. Eu não tinha nenhum seguidor brasileiro. Eu só tinha 300 seguidores dinamarqueses, europeus, o meu meio lá, que eu não tinha muito contato mais com o Brasil. E aí o universo falou pra mim, você vai ter que falar, Eu falei, não, como que eu vou falar, gente? Eu vou falar, então, meu plano era ensinar o que eu estava aprendendo em dinamarquês e em inglês. Falou, não, vai ter que ser em português. Depois esse despertar. E aí a coisa rolou muito rápido. Eu comecei a fazer lives e comecei a contar a minha história, comecei a contar essa experiência desse despertar e as pessoas começaram a se conectar e aí surgiu meu primeiro curso de meditação, que é o Segredo do Novo Eu. Que foi também canalizado. A espiritualidade me deu 2 meses, eles me deram um curso assim que até eu, hoje, quando eu olho... Depois do download. Que eu fui ver os depoimentos das pessoas que fizeram o curso, falei, gente, como que é possível eu ter sido usada para poder criar isso? Aí nas lives eu via que as pessoas no Brasil, né, elas têm uma coisa muito linda. A gente tem, graças a Deus, eu voltei para isso, que é a fé. Sim. Então, independente, né, se você acredita em Maria, em João, em Jesus, mas tem aquela coisa da fé. Sim. E aí eu comecei a me reconectar com isso. E aí tinha algumas seguidoras, que a maioria das minhas seguidoras na época, elas eram já senhoras, elas eram devotas do Arcanjo Miguel. E começaram a me incentivar. Aí eu nem sabia que existia 21 dias de Arcanjo Miguel. Aí veio o insight, falei, vamos fazer os 21 dias do Arcanjo Miguel. Aí encontrei um decreto na internet, que também termina com o Kodosh, que é bem poderoso. Kodosh, Adonai, Sebaió. Eu falo Kodosh, né? Kadosh. Claro, E eu fiz os 21 dias a primeira vez e as pessoas começaram a mandar os depoimentos da graça que eles manifestaram, porque eu ensinei para as pessoas, falei, olha, vamos começar criando uma intenção. Sim. Então eu fazia uma meditação no início, com o arcanjo, com a espada, com o raio azul, que eu já sabia que ele era do raio azul, e depois a gente fazia o decreto no final. E foi maravilhoso. Tudo bem, aí aconteceu que... Não, e você falou que teve milagre seu também, tipo, eu vou te contar agora. Nessa época, o meu Instagram já estava com quase 100 mil seguidores. Do nada, o Meta fechou o meu Instagram. E eu estava abrindo uma mentoria, já estava com os inscritos, estava divulgando a mentoria e era a minha única... Era onde que eu encontrava todos os meus clientes. Sim. E eu comecei a lutar com o Meta para poder destravar e eu já estava desistindo e aquilo ali durou assim um mês.
Aí eu já criei um outro Instagram, fui pro meu privado, o pessoal começou a ir, comecei pro YouTube e super triste, super, sabe, desanimado. Falei, nossa, como que pode? Depois de todo o trabalho que eu fiz, todas as meditações, tudo que a gente tem gravado ali dentro. Plantado, né? Aí eu falei, então vamos começar os 21 dias do Arcanjo Miguel no YouTube. Aham. Aí a galera seguiu, quem conseguiu me achar, porque muita gente não me achava mais. E por No que a Meta, será primeiro que faz dia. isso? Você conseguiu No restaurar? primeiro dia que eu fiz, o primeiro dia do Arcanjo Miguel, cada um tinha que escrever sua intenção e a gente criar a intenção ali. E eu pedi pro Arcanjo Miguel para me ajudar para eu voltar pro meu Instagram para poder fazer meu trabalho. Aham. Depois que a live acabou, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp: Fê, você já viu que seu Instagram voltou? Uau! Aí eu fiquei assim, Aham. uau. Porque às vezes a gente duvida. Às vezes a gente faz uma coisa, até como terapeuta, sabe? Que às vezes vem a dúvida para todo mundo: será que isso realmente vai acontecer? Será que isso realmente é tão poderoso? Aí depois disso eu nunca mais tive dúvida. E o Arcanjo Miguel também me salvou na Índia, quando eu estava voltando, eu fiquei lá um mês. Aham. O meu voo era de manhã, aí eu decidi, falei, vou comprar outro voo para ir para Trivando, onde eu ia pegar o meu voo para Dinamarca, porque tá muito cedo, aí eu pego outro voo e volto à noite, que eu fico aqui durante o dia aproveitando. Aham. Quando eu chego no aeroporto para poder fazer o check-in, eles olham pro meu passaporte e falam assim: você agora está ilegal, tem tantas horas que você está ilegal na Índia, e geralmente a Europa, se você está ilegal, vai te mandar embora. Não, eles queriam me manter. Aí eu comecei a desesperar, falei, eu não acredito, não, eu tô indo embora, porque eu nem entendia que eu estava Sim, ilegal. Quero sim, dia não, falou, sim. tem tantas horas, até o horário tal, você estava legal, agora você está ilegal. E você não vai viajar. Aí já me tiraram da fila, já me levaram para uma sala. Aí eu comecei a chorar, e depois eu voltei para lá, pra Sabor. isso, onde tem eu esqueci o nome em português, Os desculpa. bilhetes, Isso. bilheteria. Aí eu comecei a chorar. Aí chegou um cara lá e falou assim: peraí que a gente vai ver como que você vai fazer, porque você não vai embarcar, tá? Já pode desistir. Eu falei, eu tenho as minhas filhas para poder cuidar, eu tenho o meu voo ter que comprar outra passagem. Onde que eu vou ficar? Eu nem sei pra onde que eu vou. Aí eu gritei dentro do aeroporto: Arcanjo Miguel, 3 vezes Arcanjo Miguel, preciso de um milagre agora. Aí que eu fiquei lá, né, chorando. Aí depois passou 5 minutos, o cara chegou com uma carta e falou assim: olha, a gente decidiu que vai te liberar, só que você vai ter que pagar, era 500 da moeda lá indiana. Aí eu Rúpias, isso, né? rupees. Aí eu fui e peguei, saí toda feliz da vida, ainda jantei e entrei no meu voo. Nossa. Mais essa. Eu lembrei de um episódio interessante que é parecido com o seu. Eu estava uma vez numa festa, passando mal na festa, e era até Mercado Mundo Mix, aí tinha um monte de gente com uma energia muito pesada. Eu parei e falei, meu Deus, me ajuda que eu não estou aguentando mais esse ambiente. Veio uma pessoa e puxou uma cadeira para eu sentar e desligaram a luz a música do lugar, você acredita? Nossa. Eu acredito. Tem uns eventos, tem umas situações que você fala, gente, Deus está olhando pra gente o tempo todo. A gente é que não olha para Deus. É mais ou menos por aí. Nossa, bem poderoso isso aqui. Tanto que falam que é diferente você meditar de você orar. Orar é quando você fala com Deus e meditar é quando Deus fala com você. E aí vem essa voz que você fala sempre, né? Que ela vem quando você está aberta para ouvir. Quando você está, né? Impressionante. Às vezes você nem está aberto, porque quando eu estava no crack, eu não estava aberta a nada, eu estava aberta só a substância. Sim. Mas eu acredito que tem um propósito para cada um de nós também. Sim. Mas tem que ter um espacinho para aquela fresta de Deus entrar, né? Tem. Eu acho que tem que ter um espacinho aí para a fresta de luz. Tem que sim. Eu queria eu tenho uma pergunta que eu fiz aqui que que eu ia deixar para o final, mas eu não vou deixar não. Eu vou falar agora já, que eu achei ela muito linda. Se cada cicatriz da sua vida pudesse se transformar numa estrela, qual delas iluminaria o céu da tua jornada? Com certeza a cicatriz da minha Fernanda, pequenininha de 5 anos.
Porque eu acho que ela foi a base. Tipo assim, não desistir. Porque quando você é criança, a gente olha para as crianças assim, tem os dois lados, né? A criança ela é muito pura, mas ela também é muito vulnerável. E a minha criança ela teve muita força para acreditar. Mesmo nos momentos mais difíceis, que não foi fácil. Sim. Então eu devo tudo isso a ela. Você cita no livro algumas vezes esse exercício com a criança interior, né? Que até as suas clientes fizeram, tal. Eu acabei de ver, você deve ter assistido aquele filme na Netflix, fez o maior sucesso, que fala de constelação familiar, que é Uma Nova Mulher. Você assistiu? Não assisti. Nossa, você vai amar, porque ela recria essa cena que você fala no livro. Tem um momento que ela senta com a criança interior dela e abraça essa criança e conversa com ela. Eu já sonhei com isso algumas vezes, da minha criança, de me despedir da minha criança, sabe? Uma coisa assim. De eu entrar num ônibus, a minha criança está do lado de fora e dar tchau para ela. Às vezes eu sinto que eu parei na adolescência, ainda não, eu preciso encontrar com a mulher mais, né, do futuro. Assim. Entendo. Quem vem na minha casa percebe que eu parei um pouquinho na adolescência, né? Porque eu gosto muito de cor e a minha criança interior, ela está em todos os detalhes, né? Mas é muito profundo isso que você falou e a gente precisa aprender até esse diálogo com essa criança. Porque, na verdade, e é o que eu falo da psicologia, nós não somos mais aquela pessoa, né? Só que a gente tem mania de trazer aquela bagagem para o presente. Né? Então, você aprendeu muita coisa com a vida, aquela criança, ela não existe mais, mas a gente carrega ela como se fosse um peso, muitas vezes. Né? Então eu vejo muito isso, a gente tem que aprender que cada fase da vida tem o seu valor. E se aquela menininha não tivesse passado pelo que ela passou, você não seria essa mulher hoje em dia que está aqui no podcast comigo. Né? E está passando e está levando sua mensagem para o mundo. Então a gente tem que olhar, a coisa mais difícil é a gente agradecer pelo nosso sofrimento. É o mais difícil, porque a gente fica indignado, né? Eu tenho que agradecer por isso? Sim. Sim, e até reconhecer a criança, a ferida da criança, a criança ferida, né? Porque muitas pessoas nunca olharam para a criança interior, e todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem alguma coisa maior tem pessoas que ou nem menor. lembram. Por exemplo, nesse filme, tem uma das personagens que ela sofre abuso quando era criança. Mas ela nem lembrava. Porque a imagem, ela fica meio no ar, assim. Eu já tive uma pessoa que conversou comigo esses dias, ela falou que teve uma experiência com ayahuasca até, e ela se sentiu desamparada no ambiente, e eu sempre falo que você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque tem lugares que são sérios, tem lugares que são armadilhas. Então você ficar desamparado no momento em que você está fragilizado espiritualmente, emocionalmente, é muito complicado. E aí você tem flashes, mas você não tem certeza. Tem muita coisa aí que você falou que... Nossa, a criança interior, por exemplo, a gente não deve abandonar ela. A gente deve reconhecer ela. Por exemplo, quando eu tô triste, quando eu termino um relacionamento, alguém termina comigo, não dá errado, né? Algo não vai do jeito que eu gostaria que fosse, meu trabalho, com as minhas filhas. Aí eu fico triste e o que eu faço? Eu falo pra minha criança, tá tudo certo. Tudo certo, você é maravilhosa, você é linda, eu te vejo, vai dar tudo certo. Essa é a frase que eu mais falo, sabia? Quando eu tô nervosa, eu sou uma pessoa normalmente calma. Mas quando eu começo a ficar nervosa, ansiosa com algum assunto, eu tenho até essa frase em algum lugar da minha casa. Já deu certo. Né? Então tá tudo bem. Essa voz que você fala, ela vem pra mim e fala assim, tá tudo bem. Eu falo pra minha criança, porque eu sei que vem a minha frustração, ela vem das crenças que aquela criança foi programada para ter.
né? Então, isso eu uso como reprogramação. Mas uma coisa que o mestre Elmória me falou no Ayahuasca, você tem que brincar mais. E eu tenho dificuldade porque eu não brinquei na minha infância. Porque eu ficava faz muito. sentido. E eu não era traumatizada, eu achava que eu não era traumatizada. Tá? Eu me achava assim, nossa, cara, você é foda, você superou tudo, olha onde você está. Até eu passar por situações, meu casamento, que foi a primeira pessoa que começou a me falar do meu comportamento, que começou a me ajudar a me enxergar. Os relacionamentos, a gente até teve uma conversa. A minha amiga que está aqui hoje, ela já foi entrevistada por mim, inclusive, a Larissa. E ela é psicanalista, tudo, e ela falou uma coisa para mim ontem que é muito isso que você está falando. Quando você se relaciona com alguém, homem, mulher, enfim, filho, amigos, mas principalmente um relacionamento de casais. Quando é casal, a questão é muito mais profunda, porque a pessoa convive muito com você. E aí, tanto você como ela vai começar a ver os detalhes, vai enxergar o outro nos mínimos detalhes, né? Aquela coisa dos mínimos detalhes. E para você lidar com os mínimos detalhes dos outros, que às vezes não são tão agradáveis. Verdade, eu acho que também o pior de tudo é aceitar. Porque o outro está tentando te mostrar. Eu, por exemplo, eu falava que ele estava tentando me colocar para baixo. Às vezes eu falava que ele estava com inveja de mim. Isso todos crenças. Claro. Até eu entender que quando eu abri a minha loja, eu comecei a ouvir as mesmas coisas dos meus funcionários. Aí eu falei, não, peraí. Você ouviu uma vez, você ouviu 2, 3 vezes, você vai ter que olhar para isso. Sim. Mas eu achava que eu não tinha trauma, e foi que eu encontrei a criança interior lá em 2020, que eu te falei, que eu fui descobrir. Falei, caramba, agora eu tô entendendo por que a minha vida faz assim, depois ela faz assim. E é o tempo todo aquela montanha russa, e por causa dessas crenças limitantes, da programação mental da minha criança interior. Sim. E aí o mestre Elmória também me falou, você não se vê como você é. Você se vê muito pequena. Você é muito maior do que da forma que você se vê. Aí ele foi me guiando, me mostrando, falando, olha, tudo isso aqui é possível para você alcançar. Mas você não consegue enxergar o seu valor. Alcance. Aí ele falou para mim, você tem que brincar mais. Sabe por que você tem que brincar mais? Isso eu vou falar para as pessoas também. Eu pretendo ter o meu lado criança até o último dia da minha vida, assim, bem latente. Porque quando você brinca, você relaxa. E quando você relaxa, as coisas boas acontecem. A vibração se eleva. É verdade. Você brinca, ou você sorri, ou você se desarma, e aí você cria milagres nesses momentos. É aí que os milagres podem acontecer. Um dos meus professores de meditação, ele sempre fala, se vocês levam a vida muito a sério. Para de levar a vida a sério. Qual que é o complemento dessa frase? Não leve a vida tão a sério, afinal de contas você não vai sair vivo dela mesmo. Não. E tem outra frase que eu gosto também, que é assim, se a sua vida... Eu adorava, até hoje eu adoro aquele Reader's Digest, sabe? Aquela revistinha. É uma revistinha que ela era americana, e aí tem a tradução pro Brasil, né? E eu desde criança eu folheava aquilo e tinha umas piadinhas assim. Se sua vida é um limão, não se preocupe, faça uma caipirinha. Sabe? É bem isso. É mais ou menos por aí. Então, assim, você encontrar o extraordinário no meio das cicatrizes. Né? Isso é você encontrar o extraordinário, porque você transformar aquela dor, aquele amargo do limão numa bebida doce e brincar com isso, aí você entra até numa das terapias que eu faço, que é o Mahalila, que é o grande jogo da vida. Porque Lila é a grande brincadeira. Entendeu? Marra é grande. Até vou jogar para você online depois que você vai embora, né? Aliás, deixa eu avisar aqui, eu tenho que jogar para 10 pessoas online. Quem vê essa entrevista, me fala que eu estou finalizando o meu segundo curso do Mahalila, né? Eu já sou professora, mas eu fiz... Sim, eu já sou uma, né? Só uma. então, e aí é o grande jogo da vida.
Isso que é importante, a gente perceber, eu falo que até o Mahalila ele é uma planta baixa da vida. E aí você vai olhar para a sua vida, quais os pontos, na infância todo mundo é pego na infância. E essa questão profissional está muito ligada ao nosso ressentimento e não merecimento. Por quê? Porque você acha que seus pais tinham que ter te tratado melhor na infância. Principalmente a nossa geração, né? Então a gente fala, você não elogiou meu desenho, você não fez isso, você não fez aquilo. Então para que eu vou dar o melhor para o mundo? E aí entra a questão da memória para você. De você enxergar e de nós todos enxergarmos o valor que a gente tem, né? Sim, o mestre Amora, ele me mostrou mesmo que a minha limitação. Só que eu ainda trabalho com isso. Sim, E eu peço ajuda a ele, me ajuda, me mostra. Fala daquela parte que você falou dos símbolos que você viu. Tá, então deixa eu abrir aqui um pouquinho da minha experiência com Sim. o mestre Amória e até voltando lá você estava falando aí sobre o ayahuasca. Sim. O mestre Amória, quando a minha experiência com o mestre Amória, eu te contei que lá na Índia foi me revelado que através de uma francesa, aquele Azal, Essa história é demais. que ela é que existia um mentor espiritual que estava se conectando comigo e estava tentando fazer, né, a comunicação direta. E eu, beleza, achei que era o Arcanjo Miguel, não, é um mestre mais elevado, de uma hierarquia maior. Miguel é um arcanjo e ele está tentando se comunicar com você. Só que aí, como eu estava te contando, eu não me apeguei, vida que segue. Através de uma aluna que já fazia uso da medicina, era evangélica, através de mim, ela, dos cursos, do retiro, ela se abriu para o mundo espiritual, hoje ela é terapeuta. E ela começou a fazer o trabalho com a medicina e sempre me incentivando, faça. E eu falava, não, gente, não precisa, porque com a meditação você consegue alcançar estados superiores de consciência e também... Eu falei isso também. Aí chegou um momento que eu falei, tá bom, eu quero experimentar. Porque eu tenho essa curiosidade, né? Essa aventura, eu gosto dessas aventuras espirituais também. E fui para esse retiro. E aí, quando eu tomei a primeira dose, foi uma dose pequena, eu fechei os olhos depois de 5 minutos, tipo aquele símbolo que tá ali, tá vendo? Que é uma das perguntas que a gente pratica na meditação do som primordial. Esse aqui. Começou a abrir uma esfera, né? Começou mais ou menos assim mesmo, no meu terceiro olho, tirando esse ponto aqui. E ela era lilás e azul. E aí nisso começou a minha experiência, que foi uma experiência muito profunda. Primeiro que eu saía do corpo e eu queria voltar, porque eu não queria ir embora. Então eu ficava me puxando, voltando pro meu corpo. Eu comecei a sentir muita dor. Eu não conseguia ficar sentada, então eu tinha que ficar deitado. As pessoas que estavam conduzindo a cerimônia, eles tentavam vir para poder falar comigo, mas eu não conseguia nem falar com eles. Eu estava totalmente presente, mas em outra dimensão. E eu senti muita dor, muita dor, muita dor, que era a dor do planeta Terra. E eu abri os olhos, falaram para mim, você vai ter que abrir os olhos. Não o pessoal que estava conduzindo, a espiritualidade, a egrégora que estava comigo ali. Pediram para eu abrir os olhos. Isso que eu abri os olhos, eu comecei a ver muitos mentores entrando dentro da sala. Vi um mentor africano, que eu acredito que pode ser um orixá. Vi o mentor mestre Zadek, que estava sentado do meu lado, e que depois de meses eu fui entender que era ele, que até o momento eu achava que era Odin. Que é um dos meus mestres também. A gente tem E eu não vi o mestre Elmória. Mas aí a força me perguntou, você quer saber o nome do seu mentor espiritual? Eu quero. Aí falou 3 vezes, Elmória, eu chamo ele de Elmória, né? Elmória. Sim. E eu já tinha feito o trabalho com a Fraternidade Branca, porém eu não tinha me aprofundado tanto em cada mestre. Eu era mais ligada ao mestre Saint Germain e à mestra Rovena, porque eram os raios que eu mais me interessava. O raio violeta e do amor incondicional. Isso. Então, durante a
a cerimônia, eu nem me liguei, porque eu tava... Uma coisa que eu fui transportada pelos extraterrestres. Eu não via eles, mas estava na nave. E era uma nave com muitos botões. Era uma tecnologia surreal e tinha uma faixa azul, uma luz azul. E eles falavam assim pra mim, você quer ver o seu planeta daqui de cima? Eu falava, eu quero. Aí eles falaram, então você olha nessa tela e lá embaixo você vai ver o planeta Terra. Quando eu olhei para baixo, foi muita dor que eu vi. Era como se fosse uma mina e descia uma água de fogo. Nossa. E os seres humanos lá, trabalhando, sofrendo naquela mina. E eu fiquei desesperada, eu falei, por que tanto sofrimento? Aí eles falaram, porque vocês escolheram. Eu falei, pô, mas por que a gente escolheu? Por que a gente tem que sofrer tanto? Eles falaram, porque é por causa da miséria da mente humana. Não existe vida. É vida criando vida o tempo todo. É isso que existe. É a única coisa que existe no universo. É a energia que vai criando vidas. E tudo é criado através da mente. Aí vieram várias informações, me falaram das pessoas que estavam conduzindo, voltando ao que você falou, que a gente tem que tomar cuidado para poder escolher o local que a gente vai consagrar, porque eles me falaram, tá vendo? Essas pessoas que estão conduzindo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí foi revelado, eles falaram sobre a minha mediunidade, falaram que eu estava tendo essa experiência porque a minha mediunidade já estava muito elevada, porque eu meditei por muitos anos. Eu me preparei para estar ali, mesmo sem saber. Claro. Não sei, eu acredito que pode ter sido isso que certeza. me colocou nessa experiência. E aí eu pedi para eles, falei, mas o que eu devo passar para as pessoas? Quando eu sair disso aqui, o que eu vou falar? Além deles terem me falado, né, da minha, falou do meu sofrimento, falou a sua história foi te dada de presente para você poder ajudar outras pessoas. E tem pessoas aqui que ela também tinha usuários de crack, tinha vários tipos de pessoas. Falou, tem pessoas aqui que têm um sofrimento que nem você teve, eles também foram escolhidos. As pessoas que sofrem muito é porque elas foram escolhidas para evoluir e para poder ajudar a humanidade. Falou, o seu trabalho é ajudar na cura do planeta Terra. Sim. Aí eu pedi uma mensagem e vieram 2 mensagens que eu achei surreal e que eu tento carregar comigo, para a vida. Primeiro, não existe uma resposta. Eles falaram 7 bilhões, 8 bilhões de respostas. É uma resposta para cada ser humano e a resposta está dentro de vocês. A sua resposta está dentro de você, a minha está dentro de mim. Então, por isso que é complicado a gente seguir uma onda e falar, tá todo mundo aqui, ó, todo mundo é ubandista, todo mundo é evangélico, todo mundo medita, todo mundo... Não, você tem que encontrar o que dá certo para você e que te coloca no seu eixo. Foi o que eu entendi. E a segunda é equilíbrio. Tudo que é demais sai do equilíbrio. O segredo da vida é o equilíbrio. E eu fiquei assim, uau, porque nessa época, eu até me emociono, eu estava numa fase muito espiritual. Eu fiquei 4 anos sem ter sexo, sem beber, sem sair, sem comer carne, só me dedicando à espiritualidade. A minha vida era fazer os meus ensinamentos, fazer as minhas práticas. Meditei muito, viajando, buscando conhecimento, cuidando do meu corpo, praticando muita yoga. E não era algo que eu estava querendo me iluminar, era porque eu estava sentindo que eu queria estar nesse caminho. Só que aí a própria espiritualidade me puxou e falou, é equilíbrio. Aí o mestre Elmore me falou que eles querem trabalhar comigo, só que depende só de mim, só que eu preciso estar com o meu corpo limpo. Eu preciso continuar meditando, eu preciso fazer respiração, eu preciso praticar yoga e preciso cuidar da minha alimentação. Mas eles não falaram, você tem que meditar tantas horas por dia, você tem que fazer quantas horas de yoga por dia, você não pode comer carne. Portanto que depois dessa experiência, eu fui lá para Tailândia, né, ficar lá com os monges, eu comecei a questionar lá, porque tinha um buffet com a carne. E eles comem carne, os monges. E o buffet vegetariano. Aí eu comecei a ter uma discussão com o monge, no silêncio. Aí você poderia conversar com o monge. Falei, mas eu não estou entendendo isso aqui. Vocês comendo carne,
E vocês falam que vocês não E podem... eles fumam também, né? Não, Tem uns que fumam. não. Eles falam que você não pode pisar nas formigas, eles saem 4 horas da manhã para ver a luz, para não pisar nas formigas. E como assim? Aí ele falou para mim, mas não é a gente que matou o animal. Aí eu fiquei com aquilo. Aí ele me contou, esse monge, ele falou, eu sei da sua frustração, porque eu passei pelo mesmo quando eu cheguei aqui, eu era vegetariano, eu não comia animais por mais de 10 anos, e aí o monge, que era o monge principal, chegou para ele e falou assim, você precisa sair da zona de conforto, por que você não vai lá e come um pedaço de carne? Faça algo que você não está acostumado a fazer. Aí eu conectei com essa questão do equilíbrio. Aí depois da Tailândia eu voltei a comer carne. Não como todos os dias. Essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, eu não como carne há 14 anos. Sim. Também não fico com ninguém há muito tempo, não morri por causa disso. Então, assim, o equilíbrio, ele é muito relativo. E é o que você falou, para cada pessoa é uma questão. Eu larguei a carne há uns 14 anos atrás, eu larguei tudo no mesmo dia. Que nem foi essa história com o crack. Pra mim foi assim. Mais nada a partir de agora. Então foi carne vermelha, carne branca, peixe. E às vezes eu como por engano. Sim. Porque, por exemplo, nuggets, tá escrito queijo, mas às vezes não tá escrito frango, tá minúsculo ali. Sim. Então eu sei que se eu comer por engano, eu também não vou morrer por causa disso. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que entender. Isso. E tudo chega na hora certa também, né? E o equilíbrio também, é bem legal você colocar isso, porque de forma alguma eu estou falando para os vegetarianos pararem de comer carne. O equilíbrio, ele é assim, no meu caso, eu estava forçando. Entendeu? No meu caso não. Isso. Eu estava forçando, às vezes eu olhava para um pedaço de carne, a minha boca enchia de água e eu falava, eu não posso comer. As outras coisas já não foram forçadas. Isso fazia parte daquela... Da resistência. Daquela sua contenção, de contra a sua natureza. Isso, né? Isso. Aí, assim, o equilíbrio né? Sim. Se você Mas quer... até as formigas, por exemplo, eu faço yoga no Ibirapuera, e aí às vezes passa uma formiguinha no tatame ali, eu paro de fazer yoga para a formiga passar. Eu não consigo esmagar a formiga. Eu também não consigo matar um inseto, não. Eu acho que é o respeito por toda a vida. Isso. Né? Então você adquire isso quando você tem esse olhar do vegetariano ou do vegano, pelo amor e pelo respeito à vida. E porque eu estava fora do meu equilíbrio, né? Eu estava forçando algo que eu queria fazer, mas eu não estava fazendo porque eu achava que era errado. Aí voltando lá, são 7 bilhões de verdades. É a verdade de cada um. Tem uma coisa muito interessante que eu acho legal colocar agora, que assim, o mundo é uma grande experiência de Deus. Sim. Tem a ver com Mahalila também. Então, cada pessoa, Deus experimenta a vida a partir de cada um de nós. Entendeu? Então, assim, você é uma pessoa feliz por natureza. A outra pessoa é uma pessoa depressiva por natureza. Deus vai experimentar a alegria em você e vai experimentar a tristeza no outro. Não é que você está certo e outro está errado. São naturezas diferentes. Sim. E a própria vida, na minha cabeça, não existe morte. Então, todos os animaizinhos também, eu acho que não deveria haver sofrimento imposto. Né? Porque isso que você viu do ser humano, é o ser humano que impõe o sofrimento sobre a Terra. Por causa dos nossos pensamentos, né? A miséria da mente humana. Quer dizer, todo esse sofrimento que a gente vivencia, ele é criado através da nossa mente. Sim. E para a gente poder mudar a vibração do planeta, por que o planeta Terra sofre tanto? Por causa da energia negativa que a gente manda através dos nossos pensamentos, que criam os nossos sentimentos, né? Porque tudo que você pensa, você sente. E é essa vibração que a gente emana, né, para fora, e o coletivo, porque tem mais pessoas vibrando, né, numa vibração baixa, por isso que a gente fica enfrentando as guerras, a fome, a miséria. Uma coisa muito importante, eu vou finalizando aqui a nossa conversa, porque a gente vai ter ainda as cartas dos oráculos, mas que é uma mensagem para todo mundo, tá? Sempre eu faço uma mensagem para ela, geralmente sai o que a gente conversou aqui,
mas de uma maneira geral, um recado para todo mundo que está assistindo a gente. O que eu queria falar com relação a isso que você falou, a gente tem que aprender uma coisa que eu faço na minha vida. Para mim, cada dia é importante. Todos os dias são importantes. Eu perdi os meus pais há 30 anos atrás, os dois, numa distância de 3 meses de um para o outro. Eu poderia escolher sofrer a vida toda por causa disso e me sentir uma vítima, ou escolher ser feliz. Eu escolho ser feliz todo dia, com as coisas pequenas. Por isso que eu falei que a minha criança interior, assim, eu pergunto o que ela quer primeiro. Né? Então, é muito isso. Adorei a conversa contigo. Ela vai me contar nos bastidores como é que é a história para atrair clientes. Sim, eu queria né? só... E fala um pouquinho do livro para as pessoas, porque isso eu acho legal vocês comprarem para lerem depois. Né? Mas é o Encontro Extraordinário, né, em Meio a Cicatrizes, que está disponível na Amazon e algumas livrarias aqui no Brasil. Ele é um livro para poder de reprogramação mental, onde você, na verdade, transforma a sua dor em cura. E ele tem os 7 passos, que são passos que a gente já conhece. Na verdade, todas essas práticas aí para vocês já são práticas que vocês já encontraram, já praticaram, já tentaram. Só que ele vem na sequência certa. Por isso que a visualização é o último passo, porque o que adianta você visualizar se você não vai conseguir vibrar no que você quer por causa das suas dores, que você nem sabe que você tem, que você não trabalhou. Então, por isso que a gente começa da criança interior até o final, né, que são os 7 passos. Eu não vou falar de todos aqui porque a gente não tem mais tempo, e também para vocês lerem, porque é um Você quer fazer o resumo dos 7 passos? Pode fazer. Sim, eu posso fazer sim, obrigada. O primeiro passo é o encontro com a criança interior, que é o momento que você reconhece que tem algo aí dentro que precisa ser trabalhado. No segundo passo, a gente tem o perdão. O auto-perdão e o perdão dos nossos pais, do ex-marido, daquela pessoa que te feriu. No terceiro passo, a gente tem a imagem do vencedor ou da vencedora, que é um trabalho de autoimagem, para a gente poder reconhecer aí o nosso valor e também trabalhar o nosso merecimento. Tá? Porque se você não tem uma autoestima elevada, você não vai se sentir merecedora de nada. Depois da autoimagem, a gente trabalha da imagem do vencedor, a gente trabalha com a meditação. Por que a visualização, às vezes, ela não funciona para muitas pessoas? Porque as pessoas não conseguem entrar na vibração do que está vendo, porque não conseguem manter a imagem, porque a mente é muito turbulenta, então fica difícil você segurar a imagem daquilo que você quer. Então aqui dentro eu ensino direitinho uma meditação poderosa, que também meditar tem vários benefícios, que é só você ler o livro que você vai entender. Depois da meditação, a gente vai para a gratidão. A gratidão é uma das práticas mais poderosas para elevar a vibração, porque quando eu estou agradecendo, eu estou fazendo o quê? Trabalhando a minha mente a focar no positivo, e não é positividade tóxica não, tá? Eu nem acredito nisso. Nem a positividade é maravilhosa. Sim, mas tem pessoas que usam muito esse termo, eu também não, para estar com você. Às vezes eu sou questionada em ambiente de trabalho por causa disso. Focar no que está dando certo, tem tantas coisas boas acontecendo, né, na sua vida, na minha vida, na sua vida o tempo todo. Então, e tem a gratidão antecipada, que eu ensino aqui no livro, já agradecer pelo que você quer. Depois da gratidão, a gente vai para a autossugestão e as afirmações positivas. E no livro eu falo do poder da palavra, cuidado com o que sai da sua boca diariamente, para de reclamar da vida, porque isso é uma autoafirmação, que as coisas estão dando errado e elas vão continuar. Então aqui dentro você vai aprender a criar suas próprias afirmações. E reclamar é clamar 2 vezes. Né? É orar para o que você não quer. E aí o final, que é a visualização do novo eu, onde a gente cria uma narrativa, a gente cria a sua visão de vida, quer dizer, a meta que você quer alcançar, e a gente faz um trabalho intenso aqui para você poder manifestar. Então no final da jornada é te preparar para você poder cocriar a vida, os sonhos, né? Os seus sonhos, muito bem. E todos os casos são reais, tá? Aqui no livro são minhas clientes e alunos. Então, muito obrigada, Fernanda. Adorei te receber aqui.
Tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse podcast, que vai assistir futuramente, vai aprender muito com o que a gente conversou. Espero que coloquem em prática, né? E que comprem seu livro, né? Para realmente a gente transformar esse mundo num lugar melhor. Agora, sim, eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado e eu espero que eu possa ter conseguido deixar pelo menos uma sementezinha aí plantada aí em vocês para poder dar início a essa jornada através do método Sol, que realmente colocado em prática da forma que eu ensino aqui no livro, vai dar um resultado aí legal na vida de vocês e também para vocês me seguirem nas minhas redes, meu Instagram, que é Fê Machado Oficial, e também meu canal do YouTube, para vocês me conhecerem melhor. Estou esperando vocês lá.